Quais são os seus planos? Muitas vezes a gente já acorda de manhã e a gente já tem estabelecido os nossos planos, né? A gente já organiza, a gente já planeja e já coloca assim, antes de tudo, né? De manhã já, tu já tem ali um checklist, né? Das coisas que tu quer preparar, das coisas que tu quer fazer. Tu já, muitas vezes até antecipa conversas que tu vai ter com pessoas, tu já programa tudo isso de uma forma anterior, né? Antes das coisas acontecerem, das coisas chegarem, muitas vezes a gente já tá lá, ó, prevendo e se antecipando nessas coisas. E o que que a gente está fazendo nesse lugar, né? Quando a gente está antecipando situações, ou programando, ou trazendo aqui uma ideia de que eu quero cumprir isso, 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 né? O que que é isso, né? Se não um plano individual e metas que eu quero atingir, né? Eu tenho uma meta, então eu estabeleço aqui uma coisa para alcançar essa meta e concluir ela, né? E trazer ela aqui como se fosse uma conclusão de sucesso. E o que que acontece na maioria das vezes, né? Nos nossos planos aqui do dia a dia? Na maioria das vezes a gente programa na mente assim, eu quero sei lá, né, hoje eu vou fazer comida, hoje eu vou me antecipar com isso, com aquilo, tem ali uma programação. Só que muitas vezes outras coisas aparecem no caminho, né? Outras situações, outras coisas saem do programado. A maioria das vezes tudo sai do programado, nada acontece assim de uma forma em que seja ali, ó, da forma como eu quis. E aí, o que que a gente experimenta nesse lugar, né? Quando a gente fica tentando antecipar as coisas e fazer com que elas saiam exatamente como a gente quer que seja. É conflito, né? A gente sempre vai experimentar algum tipo de conflito, ou ver problema nas coisas, porque eu já estava estabelecendo uma meta anterior, um plano anterior. E o que que é esse plano, né? O que que é isso senão um plano de salvação de um indivíduo, né? De uma pessoa que eu tenho coisas que eu quero concluir, mas eu quero sentir para mim, eu quero sentir. Eu penso que eu existo dentro desse corpo aqui e eu quero que o corpo sinta coisas a partir dessas realizações. Então, isso nunca acontece, né? E aí, o que que vai fazer com que isso mude, né? Qual a meta que a gente tem que inverter? Ao invés de ter metas individuais, ter uma meta compartilhada, um plano maior, né? O que que é esse plano? Que é essa troca que todo o livro de Um Curso em Milagres ele convida a consciência a aceitar, né? É o plano de expiação, né? O plano de perdão do Espírito Santo, né? Essa é a única coisa que a consciência precisa estabelecer para que ela realmente vá além dessa ideia de ser uma pessoa individual, tendo benefícios individuais, que isso não leva a lugar nenhum. Né? O quanto a gente não questiona isso, né? Não questiona esses nossos planos, essas nossas metas, e não vê assim, ó, isso não vai dar em nada, nunca deu em nada. Só aparenta que tem uma mudança, né? Aparenta que tem momentos aqui em que as coisas se realizam e aí parece que tá tudo bem, parece que eu tô feliz e satisfeito com aquela situação, mas depois outras coisas vão por água abaixo e isso nunca chega, né? Então, como que é aceitar esse plano, né? O que que é o plano de perdão do Espírito Santo, né? O que que é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é isso que é dito como um caminho, né? Tem uma frase que Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não estava falando dele, né? Não estava falando de Jesus, da pessoa, ele era o caminho. Mas ele estava dizendo, ó, a forma como eu aceitei que a vida esse é o caminho. E isso é a lembrança desse símbolo Espírito Santo, que lembra só essa consciência de que ela é como Deus, de que ela existe e é perfeita e é intacta, imutável nesse instante. Não tem nada mudando na totalidade, não tem nada mudando na criação de Deus. Então, o que que é essa lembrança? O que que é esse caminho? É a consciência passar ao invés de colocar todos esses planos de antecipações aqui, né, durante todo o dia, colocar a meta. Eu quero só me reconhecer como Deus, né? Eu quero só pensar como Deus, eu quero só me ver a partir da realidade e não a partir do sonho, e não a partir dessa percepção equivocada, dessa ilusão. Eu não quero me ver existindo aqui. Então,
como que isso pode acontecer, né? Tem um texto exatamente dessa sessão que fala o plano de perdão do Espírito Santo, e ele fala como isso vem a acontecer, né? Ele diz assim, ó: a expiação é para todos, porque é o caminho para desfazer a crença em que qualquer coisa seja só para ti. Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro, e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Então, não tem como a consciência ela se vê se vê uma coisa só, se ela estiver vendo o erro. O que significa isso, né? Percebendo. Se ela estiver percebendo isso aqui como a realidade, não tem como ver que eu sou a criação de Deus agora, porque eu tô percebendo, eu tô dizendo, tem eu e tem isso aqui acontecendo, tem essa imagem existindo e outras a parte de mim. Então, o que é ver o erro? O que é ver o irmão falsamente? É olhar para qualquer coisa e dizer que aquilo lá está existindo, que aquilo lá faz parte do que é, sendo que o que está por trás daquilo ali é o que é. Então, por isso que quando a gente olha para outras pessoas, para outras situações, e a gente fica enfatizando o erro no sentido de ver qualquer tipo de coisa que eu diga que aquilo ali não deveria estar daquele jeito, aquela pessoa não deveria estar falando daquele jeito, agindo, se comportando, ou essa situação ela deveria acontecer de uma forma diferente. Eu tô vendo o erro, ó, eu tô dizendo, isso aqui é a minha realidade. Se fosse diferente, eu estaria em paz, né? Se isso fosse diferente, eu estaria bem. Então, essa reversão é que precisa acontecer, né? O que é o convite, né, desse modo de pensar? É passar a querer colocar todos os instantes como esse instante de eu não existo aqui fazendo essa coisa, eu não existo aqui fazendo seja lá o que for. E aí, né, como eu falei, parece que a gente não tem que se organizar, né? Assim, então não vou mais planejar, não vou me organizar, não vou estabelecer metas ou combinados, né? Não vou trazer aqui um, um compromisso, né? Não vou colocar um compromisso com alguém. Não é sobre isso, mas é saber que em nenhuma dessas situações, em nada que eu me disponha a me colocar, né, colocar essa imagem aqui para fazer alguma coisa, em nenhuma dessas coisas eu existo. Em nenhuma dessas coisas eu tenho algum tipo de dependência ou necessidade. Eu preciso fazer isso. Nossa, se eu não fizer isso, meu Deus do céu, se isso não acontecer dessa forma, tá tudo acabado, vai tudo por água abaixo. Então a condução é pra gente ir para esse lugar, né? É para esse lugar da mente e não do corpo fazendo coisas para ficar bem, para estar em paz. Isso nunca vai acontecer, né? É nisso que a gente entra em qualquer conflito. Qualquer conflito é porque eu tô negando, eu tô rejeitando as cenas, eu tô rejeitando as pessoas. Essa rejeição, ela vem da consciência, né? A consciência tá rejeitando a realidade. Então, como ela rejeita a realidade, ela inventa isso aqui e agora como há a rejeição da realidade, há essa projeção para o lado de fora, agora tudo ela rejeita também como não sendo o suficiente, né? Nada é o suficiente. Por quê? Porque a única coisa que é suficiente é o que ela já é. Então ela fica tentando dizer que ela é uma outra coisa e isso não tem como ser, então isso nunca vai ser suficiente. Ficou meio doido, né? Mas não tem como, porque o que ela é já é. Então é por isso que é só uma aceitação do ser e parar de conflitar com a percepção, né? Parar de ver, né? Dizer, perdoar é não ver que existe alguma outra coisa à parte de Deus. E aí a lição de hoje, ela traz essa única meta, né? A lição de hoje é a lição 256, que diz: hoje Deus é a minha única meta. Aqui, o caminho para Deus é através do perdão. Não há outro caminho. Se o pecado não tivesse sido apreciado pela mente,
Que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar onde já estás? Quem ainda estaria incerto? Quem poderia ter dúvidas quanto a quem é? E quem ainda desejaria continuar dormindo, em pesadas nuvens de dúvida a respeito da santidade daquele que Deus criou sem pecado? Aqui só nos é possível sonhar. Mas podemos sonhar que perdoamos aquele em que todo pecado permanece impossível. E é isso que escolhemos sonhar hoje. Deus é a nossa meta. O perdão é o meio pelo qual as nossas mentes, enfim, retornam a Ele. E assim, Pai nosso, queremos vir a Ti pelo caminho que indicaste. Não temos outra meta, exceto a de ouvir a Tua voz e achar o caminho que o Teu verbo sagrado indicou para nós. Então, diante de hoje Deus é a minha única meta. Então, diante de tudo, eu preciso observar qual está sendo a minha meta aqui. A minha meta é defender crenças, defender as minhas prioridades, as minhas preferências. Eu quero defender isso, então, se eu estiver tentando defender uma prioridade, uma preferência, uma coisa que eu prefiro que seja dessa forma, que eu quero, para mim, ó, eu tô trazendo, automaticamente trazer para mim é trazer para o conflito. Se eu quiser que alguma coisa seja certa para mim, seja feita do jeito que eu quero, isso automaticamente já me coloca num problema. Eu já vejo um problema, por quê? Porque eu tô vendo um problema de percepção. Eu não tô vendo todos como um só. Eu não tô incluindo a tudo dentro da realidade. Então, obviamente, partes separadas vão ser vistas, vontades separadas vão ser vistas e o conflito vai estar ali. Então, é só vendo que todos estão querendo essa única meta, todos já estão dentro da realidade. Então, o que eu preciso fazer diante de cada coisa é lembrar primeiramente para mim que essa é a única coisa que eu quero lembrar que eu sou como Deus. E diante das outras situações, pessoas ou circunstâncias, eu quero também lembrar aquela outra parte ali que ela não é também um conjunto de crenças assim como eu não sou. Então, é nisso que se dá a unificação do ser, né? Só quando eu ver as outras partes da mesma forma em que eu tô decidindo me ver, é que há essa revelação de Deus, né? Porque senão, muitas vezes a gente fica aqui querendo manter isso de forma individual, né? Hoje Deus é minha única meta, então as lições todas a gente pega e traz para nós, assim, eu que tô fazendo a lição, eu que tô aceitando a paz para mim, eu que tô cumprindo alguma coisa, o plano de expiação como se fosse para mim. E tudo o que Jesus estava ensinando é que isso, cada coisa que eu for fazer, cada pequena ação que eu for realizar no meu dia, que eu coloque o para todos ali, ó. Eu tô querendo fazer isso, eu tô querendo, sei lá, seja lavar uma louça, né? Eu quero lavar uma louça. Se eu tô colocando a intenção, a gente consegue perceber assim, eu tô colocando uma intenção de lavar a louça, eu quero lavar rápido. Então, eu quero lavar rápido porque daí eu já me livro disso aqui, ó. A meta individual tá ali. Ou eu quero lavar muito bem porque, nossa, eu sou muito bom, então deixa todo mundo ver que eu lavo a louça perfeito, ó, meta individual. Qualquer coisa que eu coloque ali uma intenção que seja para mim benefício próprio, eu já não tô na meta de que Deus é a minha única meta. Então, se Deus é a minha única meta, eu vou lembrar diante da louça ali que não tem eu lavando uma louça, não tem a Júlia e a louça. Tem a existência aqui. A existência é antes de alguém precisar lavar uma louça para precisar ter copo, ter prato e coisa para alimentar um ser, sabe? Tem tanta especificidade nessas coisas se a gente for parar para raciocinar só assim, meu Deus, tanta coisa para sustentar a ideia de ter um corpo aqui. Então, como que isso pode ser a vida, né? Tanta coisinha para manter um limite aqui, um pedaço de, né? Um pedaço de carne, de osso, de pele, não faz nenhum sentido. Então, que eu coloque aqui, é impossível que isso seja a vida e qualquer coisa que eu for fazer, eu sei que isso está liberando uma consciência
de estar imaginando estar separada de Deus, né? E não a ideia da Júlia perdoando uma louça, né? Alguém aqui fazendo alguma coisa. E sim, a, esse não fazer, né? Eu não faço nada porque sei que a existência não tá nesse lugar. E quando vier, é para isso que serve, né? Quando vier, a gente consegue ver essas intenções. Então, eu tô vendo uma intenção individual, então eu simplesmente lembro, não é isso, essa não é a minha meta é Deus. E descansa nesse lugar. Então é isso, esse é o nosso vídeo de hoje, a gente se vê no próximo. Um beijo a todos e tchau!